Oi, eu sou Caio Guimarães e dessa vez vou responder mais uma pergunta, só que aqui no YouTube. Por quê? Porque essa pergunta que eu recebi, ela é uma pergunta que exige história, então pegue o seu chazinho, pegue o seu café, porque nós vamos viajar com a resposta que eu vou fazer nessa pergunta. É uma pergunta que talvez seja a pergunta recorde, só que eu sempre enrolo, enrolo, enrolo. E por quê? Porque exige tempo, exige história, às vezes eu tenho que voltar no passado, tenho que, de fato, analisar diversas coisas, né? E qual é a pergunta? Caio, o que que de fato você fez que realmente mudou a sua vida? Que fez aquele efeito dominó, aquele efeito borboleta, vamos falar assim, que é quando você toma uma decisão e aí muda outra coisa, muda outra, vai empurrando tudo. Que coisa foi essa que eu fiz? E aí, quando eu recebi essa pergunta, eu comecei a viajar, viajar, viajar no tempo. E eu voltei lá por volta de 2018, que foi quando eu estava passando por uma tremenda ressignificação na minha vida, porque eu ainda era ateu. Então, em 2017, 2018, eu ainda estava em um movimento extremamente cético e tudo que era espiritual para mim era uma completa bobagem. E eu achava até ofensivo quando alguém chegava falando de espiritualidade para mim, de algo místico, algo esotérico. Só que nesse período de 2017 e 2018, eu comecei a observar mais por algum motivo. Eu acredito que devido aos problemas que eu estava passando na época, né? Então eu tinha problema amoroso, estava passando por um terrível término de relacionamento. Eu estava com problemas financeiros, eu não extraía dinheiro por nada. Eu estava com problemas sociais e problemas até mesmo problemas de autoconhecimento. Eu não sabia quem eu era, eu estava completamente perdido, influenciado por vícios, por pessoas esquisitas e a minha vida não estava legal, não estava legal. E aí eu lembro que eu comecei a observar todos em minha volta, principalmente pessoas que estavam dando certo, né? Então comecei a observar o fulano lá da faculdade, eu comecei a olhar aquele cara ali no Instagram, eu, caraca, será o que, que esse cara fez? Por que, que tudo é tão mais fácil para ele? E para mim é tudo tão arrastado, por mais que eu seja um cara intelectual, por mais que eu vença todos os debates de argumentação sobre faculdade de direito, sobre biologia, sobre astrofísica, sobre argumentações filosóficas, eu dominava tudo isso. De fato, eu conseguia ter um desenvolvimento legal, mas a minha vida não estava boa, né? Minha vida não estava boa, eu não conseguia trazer isso para minha vida, eu não conseguia ganhar dinheiro, eu não conseguia ter resultado. Então eu comecei a entrar nessa fase de questionamentos e observação, porque eu comecei a ficar de uma certa forma inconformado com tudo que eu passava, né? Então esse meu inconformismo, ele começou a me fazer olhar o mundo de uma forma menos cética. Então eu comecei a olhar o mundo com olhos um pouco mais leves e fazendo vista grossa para tudo o que é de uma certa forma mágica. E em uma dessas observações que eu tive, eu lembro que eu comecei a olhar diversas sincronias, né? Sincronias das horas. Então, uma das sincronias que eu mais olhava era o 1111. Inclusive, eu tenho tatuado o 1111, porque essa foi a sincronia que, de fato, acredito que abriu muito as portas para o meu entendimento e para me levar para esse novo eu que eu tenho hoje. Então, eu comecei a me questionar, será se essas sincronias não sejam só sincronias? Será se esses números não sejam só números? Será que não tem algo por trás? E ao mesmo tempo disso, eu comecei a me questionar sobre as pessoas também. Comecei a pensar, poxa,
não é possível, porque assim, aquela pessoa ela saiu do mesmo lugar que eu. Por que ela tá tendo sucesso porque eu não? Não era inveja, era inconformismo, era algo que não estava batendo, a conta não estava fechando, né? Tem alguma coisa por trás que fisicamente, biologicamente, psicologicamente, isso não é respondido. E aí foi quando, de fato, eu comecei a olhar para mim mesmo e falar a seguinte questão: e se é possível, e se for possível eu hackear a minha vida? Sei lá, como se fosse um código mesmo. Vamos falar assim, um código para hackear a minha vida. Porque não é possível, cara. Não é possível que eu estou dentro de um planeta Terra, eu nasci, e eu vou viver isso aqui pelo resto da minha vida. Então, tem que ter alguma coisa mirabolante que dê para, sei lá, um pacto, uma magia, alguma coisa que dê para transformar a minha vida. Então, eu comecei a abrir um pouco mais meus olhos, eu sei que eu cheguei em algumas ciências milenares, né? E depois eu cheguei na numerologia. E aí, quando eu cheguei na numerologia, foi assim um impacto tão grande para mim, porque o primeiro conhecimento que a numerologia me trouxe é de que tudo são números, absolutamente tudo. E não só isso, tudo são números e tudo tem significado e absolutamente tudo, por ser números, tem influência. Então eu fiquei, cara, se tudo que tem número tem influência, então aquela sincronia também tem influência, que eu olhava. E aí eu descobri o significado daquela sincronia. Aquela sincronia, ela estava pedindo para que eu seguisse minha intuição. O 1111 significa siga a sua intuição. Se espiritualize, se abra o seu coração para o mundo oculto, para o mundo espiritual, né? E aí eu comecei a pesquisar mais, até que eu cheguei a um ponto em que eu entendi que se tudo são números, o nosso nome também é número. Existem números em cada letra do nosso nome. Eu comecei a estudar ali os antigos egípcios, né? Os hebreus que depois se tornaram judeus, e eu comecei a olhar que eles levam muito a sério essa questão do nome, não no sentido de que é um nome legal, é um nome estético para te identificar, mas sim que é um nome que vai te trazer um determinado tipo de vida e um determinado tipo de função ali naquele meio social. Então, os antigos, eles escolhiam nomes, perdão, para não apenas identificar aquela pessoa, mas para trazer um simbolismo por trás, para trazer um arquétipo, para trazer uma influência na vida daquela pessoa, para trazer um significado na vida daquela pessoa. E aí foi onde de fato, eu me impactei com esse conhecimento, eu fiquei tão entusiasmado que eu precisava aprender a calcular todos os nomes que eu olhava pela frente, e eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse olhar os nomes e olhar os seus significados e olhar as suas energias, e eu comecei a calcular tudo, principalmente o meu nome. E quando eu calculei o meu nome, eu descobri que o meu nome ele estava carregando uma energia, um número, que ele influenciava a minha vida de uma forma completamente contrária da que eu queria. O meu nome ele tinha uma energia introspectiva, ele tinha uma energia cética, ele tinha uma energia extremamente científica, e eu queria na época ser um empresário. Eu queria, sabe, ter os meus projetos, eu queria que as pessoas usassem meus produtos, eu não tinha nem loja, nem nada, mas eu já queria isso. Eu tinha esse interesse, né, empreendedor. E eu era super artístico, né? E de repente eu não estava mais conseguindo desenvolver isso. E aí quando eu descobri que o meu nome ele estava
me fechando e me colocando para fazer outra coisa, eu não, preciso então fazer alguma coisa. E aí o que eu fiz? Eu mudei o meu nome. Não no sentido de mudar na certidão de nascimento, não. Eu mudei, comecei a colocar alguns acentos, eu comecei a mudar o nome, o sobrenome que eu utilizava, eu coloquei outro nome, que fazia parte ali da minha conjunção de nomes de família. E aí, cara, piorou. Minha situação piorou. Eu comecei a ter efeitos não muito legais. E por quê? Porque eu estava fazendo tudo na pele, sem estudos suficientes, né? Então essa minha primeira alteração não foi tão legal, mas aquilo me provou que de fato os nossos nomes têm influência. Então foi ali que eu fiquei ainda mais entusiasmado, eu fiquei ainda mais centrado, obcecado por esse conhecimento, eu não conseguia pensar em outra coisa, e agora eu tenho a chave, eu tenho um código, eu consigo de fato mudar a minha vida, mudar a minha energia, mudar a forma que as pessoas me olham. E foi quando eu, pela primeira vez, dentre esses cálculos, acertei um nome e criei a minha primeira loja, né? Eu consegui ter criatividade suficiente, consegui ter magnetismo, consegui atrair oportunidades suficientes para criar minha primeira lojinha na época. E, cara, eu fico muito nostálgico de lembrar isso, porque foi muito legal esse momento que eu criei minha loja, porque eu comecei a ter os meus primeiros ganhos. Eu comecei a lucrar, eu comecei a ter dinheiro, eu comecei a ter um pensamento de que, nossa, agora eu posso comprar tal coisa, agora eu posso. E não estou dependente de ficar trabalhando para alguém e ficar, sabe, nessa escravidão, nessa coisa difícil, nessa coisa arrastada. Agora eu tenho esperança. Então a numerologia, quando eu descobri esse conhecimento sobre o nome, o poder que o nosso nome tem, e quando eu percebi que o nosso nome, ele é uma espécie de veículo, ele é um carro literalmente. Então vamos supor, vamos pegar um exemplo. Você tem uma estrada, né? Você tem um caminho a ser viajado aqui na Terra, e todos nós temos um carro. Esse carro, ele é o nosso nome. Só que quando eu descobri a numerologia, eu comecei a perceber que o nome das pessoas eram como carros que estão com o pneu furado, com o motor quebrado, são carros que não são adequados para aquele tipo de pista, aquele tipo de estrada que aquela pessoa tem. E isso me deixou fascinado, isso me deixou, nossa, cara, isso é demais, isso é o conhecimento mais hacker da Matrix que eu já vi na minha vida. E aí foi quando, de fato, eu acertei meu nome, errei primeiro, mas depois acertei. E depois eu fiz um teste antes de virar hoje que eu sou numerólogo, né, cabalista, crio nomes e tudo isso. Mas antes de fato virar isso que eu sou hoje, eu testei todos os números que existem na numerologia no meu nome. Então eu comecei a estudar o significado, o resultado que cada número traz para o ser humano. E isso me deixou com uma mentalidade de conhecimento numerológico tão rica que eu comecei a então fazer nomes para outras pessoas, para outras empresas, fiz para o meu pai também, fiz para amigos da faculdade, fiz para professores, e assim, eu comecei a fazer ali por volta de 2018, 2019, e aí eu lancei uma marca de roupas também, essa marca de roupas foi um sucesso no Nordeste, era muito legal. A gente teve aí, então, a pandemia, né? Então, quando a gente teve a pandemia, eu tive que sair da cidade em que eu morava, tive que ir para minha terra natal, por algum motivo minha família inteira ela decidiu morar junto, né? Então eu fiquei bem isolado, assim, eu voltei para minha terra natal, mas assim, com produtos para serem vendidos, né? E aí eu lembro que muita gente tava além do pessoal que queria comprar os meus produtos, tinha um pessoal que escutava eu falando sobre numerologia, escutava eu fazendo isso, né?
Então esse pessoal, quando chegou na pandemia, começou a me pedir sem parar, me mandava WhatsApp sem parar, Caio, cria uma página, cria alguma coisa, faz alguma coisa para tu continuar falando sobre isso, era muito legal, porque de fato na faculdade, nos intervalos, sempre parava, assim, a faculdade, nos intervalos ficava assim, uma roda de pessoas e eu lendo o nome delas e falando o significado do nome delas e modificando. Então foi aí que eu criei a Pílula Orange. Então em 2020 eu criei a Pílula Orange e aí foi que de fato a minha vida não foi mais a mesma. Aí foi onde eu de fato eu me choquei com a minha genialidade e eu descobri que de fato, por mais que eu seja um cara talentoso, empreendendo, né, com loja, com roupa, com estética, com arte, a minha genialidade eu descobri na numerologia que ela está no campo espiritual. Então eu sou um professor mesmo, eu nasci para ensinar, eu nasci para trabalhar com numerologia, com espiritualidade, com arquétipo, com lei da atração. Então eu diria que, respondendo agora essa pergunta, eu diria que o que de fato desenrolou tudo isso foi o nome, foi ter um nome de poder, foi compreender a capacidade que o nosso nome tem de influenciar nos nossos dias e mudar completamente o seu meio de atração, o seu meio de magnetismo e você começar a atrair coisas que você não atraía antes. Então isso para mim eu acho que foi de fato o mais fascinante, eu acho que isso foi de fato o que realmente mudou a minha vida. Foi isso. Foi o nome de poder. Foi criar o meu próprio nome e alinhar isso com a minha vida, alinhar isso com o que eu queria fazer. E aí eu não contei para vocês, mas quando eu cheguei nesse período, né, de tempo de 2018 até 2020, 2021, eu mudei várias vezes de nome, né? Eu fui mudando conforme a função que eu queria fazer. Quando eu fui para a função espiritual, eu mudei pela última vez o meu nome, que é o nome que eu estou utilizando hoje, que é Caio Guimarães, que é um nome super adequado para o que eu faço. E foi aí que de fato explodiu tudo assim na minha vida. Minha vida é outra hoje. Nesse momento eu estou em Florianópolis, moro aqui, mas eu viajo o mundo inteiro, eu tenho liberdade financeira, intelectual, pessoal, tenho uma ótima saúde, eu agradeço por tudo isso, eu amo minha vida, eu amo meu lugar que eu moro de frente para a Lagoa da Conceição, e eu acredito que tudo isso aconteceu de sair daquela situação em que eu vivia antes, de viver tudo aquilo que era tão pesado, era tanto ataque, era tanta coisa. Eu lembro que eu fui traído por todo mundo, eu lembro que eu não tinha dinheiro, eu lembro que era preso, eu lembro que eu estava correndo contra o tempo para ganhar dinheiro antes de ter que lidar com as realidades da vida. Foi de fato o nome. Foi de fato o nome. Eu estou tentando encontrar outra coisa que mudou realmente minha vida, mas eu acho que o nome foi aquela chama que acendeu e causou tudo isso aqui. Foi realmente o nome. Bom, contei um pouco da minha história, já foram 18 minutos aqui de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me seguir no meu Instagram, Pílula Orange, se quiser algum atendimento meu, uma consulta numerológica e ter acesso ao seu nome de poder, me chama também no Instagram ou acessa o link aqui na descrição para você ter acesso à minha consulta, tá bom? Um beijo a todos, tchau, tchau!